como o cérebro processa a dor. Eu trouxe essa imagem que eu acho muito bonita. E que vem de um exemplo que eu tive na minha vida prática. Vejam esse conceito que diz que a dor é uma experiência sensitiva desagradável relacionada a um dano tecidual real ou potencial. Mas vejam o que eu sofri em Barcelona durante 4 horas ininterruptas. Alguém botou uma agulha dentro do meu nervo. Eu fiquei por 4 horas pedindo assim para morrer quase. E eu e uma outra amiga minha, uma fellow que passava por lá. Mas ao final do procedimento, nós estávamos rindo, debatendo, discutindo os achados desse exame, que é um exame muito interessante, porque a gente fica sabendo o que ocorre dentro de um nervo que está doendo. Ou seja, estávamos ali prontos para outra, vamos dizer assim. Logo, esse conceito não é verídico. Na verdade, a dor realmente, dentro daquilo que eu comecei a falar, é uma experiência emocional. Porque o que eu tive ali era desconforto, é muito diferente. É o que vocês estão tendo agora, alguns de vocês sentados, ficam se ajeitando na cadeira, isso é um desconforto, mas isso nunca levaria vocês ao médico. Então, essa distinção é muito importante. Se eu estimular aqui, como eu estimulava lá esses pacientes com Parkinson, aqui, ó, a fibra fina até para registrar o que acontecia no cérebro, para a gente ver a via da dor anatômica é essa, a sensação dor, não é emoção dor. Mas o que acontece com aquela agulha que foi colocada no meu pé até o meu cérebro, aí é que vai de pessoa para pessoa. E a estação final da dor são essas áreas aí que a gente chama de pain metrics. Tá? Que são essas alas que ficam coloridas na ressonância funcional. Mas vão colorir diferentemente de acordo com o contexto da pessoa e de acordo com a própria pessoa. Nós sabemos, por exemplo, que em Uganda não existe fibromialgia. Não existe relato dessa doença, porque é um contexto onde existem coisas mais importantes naquele momento, como saber o que vão comer ao longo do dia. Então, vejo aqui de novo outro detalhe. Aqui eu estou recebendo, então, um calor doloroso. Vejam como meu cérebro se colore. Mas eu trouxe isso para mostrar que esse experimento do Rainville, ele fez o seguinte, ele gerou essa dor, é uma dor normal, que meu cérebro fica tingido, mas ele hipnotizou os pacientes, os probandos, num grupo que eles sentissem que aquilo era uma coisa agradável. E no outro grupo, ele hipnotizou para que eles percebessem aquilo como desagradável. E, obviamente, o cérebro coloriu de forma diferenciada. Naqueles pacientes em que foram induzidos a achar aquela sensação dolorosa como desagradável, tingiu uma região que não é tão tingida assim quando a gente, por exemplo, vocês estão sentados aí com desconforto, que é o córtex cingulado anterior, que nós vamos chamar de ACC. É isso que eu queria trazer para vocês hoje, que de toda a área do cérebro que é colorida com estímulo doloroso, existem áreas muito mais importantes e relevantes para a dor como emoção, para a dor como sofrimento, e uma delas é o ACC. Não é à toa que o Nobel de Medicina, em 49, o Egas Muniz, ele retirava essa estrutura cirurgicamente para tratar pacientes com dor. Óbvio, isso é um exagero, mas só para vocês verem que ele já tinha essa intuição. A lobotomia, que foi Nobel, inclusive, quando estava em Boston, eu descobri que a irmã do Kennedy foi submetida a esse procedimento em se tratando de uma paciente bipolar, ou seja, era o que se tinha na época. Um erro crasso que ganhou o Nobel. E a questão da empatia da dor também, que eu posso estar enxergando alguém sentindo dor, mesmo eu não sentindo a dor física ali do calor ou da agulha no meu nervo, eu entendo o que essa pessoa sente. E entendendo, tendo empatia fizeram esse estudo com namorados pares, né? E eu consigo tingir o meu cérebro da mesma maneira do que a outra pessoa está sentindo de forma física, sem receber o estímulo. Então isso explica também as dores do amor, né? Certamente, vocês já falaram sobre isso, que o nosso cérebro fica colorido de forma idêntica a alguém que recebe um estímulo doloroso real. Esta via da dor é muito interessante porque ela, antes de chegar ao cérebro, ela para aqui, ó, na ponte, onde existe um sistema descendente que inibe a dor. Ele depende de opioide e de serotonina. Não é à toa que a morfina e os antidepressivos são importantes para a dor, porque eles potencializam esse sistema que bloqueia a dor que vem da periferia.
E existem várias doenças caracterizadas, psiquiátricas, emocionais, por limiares, ou seja, percepção de dor menor ou maior, porque esse sistema de defesa está mais ou menos funcional. E existem pessoas, que bom que fosse assim, né, que conseguem deliberadamente bloquear qualquer tipo de estímulo doloroso. É o caso desse mestre yoga, que quando não meditava, está lá as regiões que se colorem com estímulo doloroso. Ele estava recebendo um calor de 50 graus. Quando ele medita, se foi feito estudo com ressonância funcional, simplesmente o cérebro dele não se inteirava do que acontecia. Quer dizer, ele era capaz de bloquear a dor de forma consciente. Há exemplo dos faquires, ou daquelas pessoas que a gente enxerga às vezes no Fantástico, caminhando na brasa. Tem pessoas que nascem com essa propriedade de bloquear a dor. Então, seria uma terapia cognitiva de dor, é uma coisa que está se preconizando, mas não são todos, né? É a mesma coisa das pessoas que são hipnotizáveis, são apenas 10%. Mas algum por cento da população consegue bloquear como esse mestre yoga. E isso tem a ver com placebo, porque quando a gente dá uma droga placebo ou uma atuação placebo, a gente potencializa essa estrutura responsável pelo bloqueio da dor, que fica em nível de ponte, antes de chegar ao cérebro. Então, os mecanismos do placebo têm a ver com esse sistema protetor da dor que o nosso mestre yoga consegue fazer deliberadamente. Existe o contrário do placebo, que é o efeito nocebo, que daí ele abre essa porteira. E muitas vezes nós, terapeutas, médicos, em que estamos a serviço do nosso paciente, sem querer, nós dizemos algumas coisas que acabam tendo um efeito inverso ao placebo, que é o efeito nocebo, que eu gostaria de deixar registrado aqui porque é uma das causas de piora ou persistência de alguns quadros dolorosos. E as palavras são capazes de fazer isso. Então aqui o título desse artigo é bastante When Words Are Painful. Muitas vezes, ao falar com o nosso paciente, nós falamos algumas coisas que potencializam estados anímicos como o da dor. E esse estudo, eu estou quase finalizando, é a prova cabal do poder do terapeuta sobre o paciente. Então, vocês imaginem, aqui estão vários analgésicos reconhecidamente eficazes e pacientes com dor oncológica, que é uma dor que não tem dúvida que existe uma dor real ali, porque existe um tumor que comprime estruturas nervosas. Pois eles fizeram o seguinte paradigma. Em uma situação, os pacientes estavam ali deitados e a enfermeira dizia: seu fulano, estou colocando morfina no seu soro. O senhor vai parar de ter dor neste momento. É só aguardar. E realmente, uma vez feito isso, havia uma redução que ia de 0 a 3, quase total. Imagina, menos 3 seria alívio total. Era um alívio importante, mais ou menos, fármacos. O segundo paradigma era o seguinte: essas mesmas enfermeiras, no mesmo horário, colocavam alguma coisa no soro, mas elas não diziam para os pacientes que estavam colocando medicamento para dor. Ou seja, eles colocavam esses medicamentos de forma escondida, como eles botaram, hidden. E o que vocês acham que aconteceu, hein, pessoal? Quanto reduziu essa dor? A droga é a mesma, a dose é a mesma, a doença é a mesma, o paciente é o mesmo, a enfermeira é o mesmo, o soro é o mesmo, a cama, tudo. Só que dessa vez os pacientes não percebiam que estavam sendo colocados o medicamento. Quase não houve efeito. Um ponto para nós que estamos ali tocando no paciente, falando com o paciente, olhando para ele, que a gente vê às vezes no sistema de saúde, a gente prescreve o receituário sem olhar para o paciente. É como dar uma droga escondida, sem efeito. Então, a importância do terapeuta na percepção do alívio de dor é brutal. Tanto que hoje um paciente com dor crônica ele tem uma equipe multidisciplinar e uma das dimensões em que ele é abordado é a dimensão psicodinâmica para justamente potencializar fármacos. Ninguém está dizendo aqui que isso vai substituir fármacos, mas certamente vocês estão tendo, esse estudo aqui é clássico. Anotem, porque eu digo uma referência muito importante. Ou melhor, não precisem anotar, porque isso também está disponível pelo Congresso e depois eu vou divulgar aqui para vocês um site que tem isso tudo pronto.
Não sei se vai funcionar o vídeo. Tá. Mas o Lebars observou uma coisa na casa de campo dele, que o caseiro dele, ao pregar um quadro, ele se machucou. E ao se machucar, ele teve uma reação inesperada. Ele bateu sua cabeça na parede. Vocês entendem essa reação? E vocês já tiveram essa reação. Vocês batem o dedo e ao invés de vocês, sei lá, botar na água ou assoprar, não, vocês dão um soco na parede. Por que isso? Então esse cara que é o Lebars, ele teve essa sacada de que isso é uma propriedade humana e isso pode ser medido. E ele chamou isso de DENIC, que é a capacidade que nós temos de inibir a nossa dor, gerando dor. Então, aquele sujeito ali, ao bater o dedo, ele deu um soco na parede para que isso estimulasse aquele centro de defesa de dor que eu falei para vocês. Então, é tratar dor com dor. E ele viu isso porque ele viu o caseiro dele, viu que o caseiro dele usou dor para dor pelo martelo. E isso é uma propriedade que quem tem menos é mais vulnerável à dor. E quem tem mais é mais resistente à dor. Isso tem paradigmas muito legais. Tu bota a mão na água gelada, muito dolorosa, mede o teu limiar antes e depois, e vê que depois que ele bota a mão aqui, os limiares dele são maiores, porque eles se acostumam com aquela dor. Isso é uma pessoa normal. Agora tem pessoas que botam a mão na água gelada ali e continuam sempre sentindo a sua dor habitual. E existem condições clínicas caracterizadas por um baixo DENIC, ou seja, maior vulnerabilidade à dor. E são esses os nossos focos em termos terapêuticos. E são eles, os pacientes com fibromialgia, as mulheres, a dor crônica, elas toleram mais a dor aguda, mas a dor crônica elas toleram menos. Mas o que chama atenção aqui são alguns tipos de personalidade que é catastrofizadora e de apego inseguro, que eu quero finalizar, que eles têm relação direta com as dores disseminadas. Esse tipo de personalidade, pessoas que têm esse tipo de personalidade, catastrófica ou de apego inseguro. Para medir o catastrofismo, existe hoje uma escala que os cirurgiões ortopédicos vêm fazendo, porque isso prediz o sucesso deles. Não adianta tu operar um catastrófico. Vai ter que se operar de novo, e de novo, e de novo, e de novo, de novo, de novo. Então, para evitar processos e incomodações, hoje as pessoas estão tentando identificar quem são essas pessoas para justamente não oferecer tanta iatrogenia em termos de procedimentos invasivos. Tá? São perguntas, ele faz várias perguntas sobre a mesma coisa e vê se o paciente catastrofiza aquele sintoma doloroso. Pois outra personalidade também tem a ver com o Bowlby, que é o conceito de apego, attachment, que ela observou que as crianças com baixo nível de apego durante a infância têm maior predisposição à dor no futuro. E isso eu acho que explica um pouco por que as pessoas têm essa individualidade, por que umas catastrofizam e outras não, por que umas trabalham com dor e outras com apenas um problema no dedão não saem de casa. Tanto por uma questão do meio, dessa questão do apego, mas também existem evidências de que isso é geneticamente determinado. Então, pessoas têm predisposição tanto genética quanto por essa fase muito importante do início da vida com sua própria mãe. Do outro lado, existem os resilientes. O contrário de catastrófico é o resiliente. E esse também leva muito bem à dor. Vocês podem ver que, à medida que ele vai sendo submetido à dor, ele vai aumentando os limiares dele de dor e vai ficando cada vez mais resistente, ao contrário do fibromiálgico ou catastrófico. Então, essas duas dimensões, elas são muito exploradas atualmente no mundo da dor. A gente tenta tornar pessoas catastróficas, menos catastróficas e mais resilientes, para lidar com essa sensação ou emoção. E por último, acho que esse estudo o André já deve ter mostrado ou não? Chegasse a mostrar? Que é dos ratinhos que nascem e uns ficam separados da ratinha e outros ficam sendo amamentados, ou seja, uns recebem realmente uma atenção e outros são negligenciados pela mãe. Então, vocês imaginam a interação mãe-bebê precocemente, a importância. O que se viu depois, ao longo do tempo, é que os ratinhos que foram separados da mãe e, portanto, não receberam aquela primeira interação,
eles tiveram um comportamento aumentado, esse aqui, ó, low leaking and grooming, além de alta ansiedade e altos níveis de cortisol, em comparação com os ratinhos que ficaram ali com suas mães sendo atendidos. E uma visão otimista é de que, vamos supor que esses ratinhos que foram afastados das mães, pronto, eles vão virar catastróficos. Quer dizer que não tem mais nada para fazer com eles, ou seja, eles são catastróficos próximo ao paciente. Não. Existem algumas evidências, ainda poucas, de que é possível tornar pessoas catastróficas mais resilientes. E isso tem um impacto prognóstico e terapêutico muito importante, ou seja, não é só afastá-las de cirurgias desnecessárias, mas é tentar torná-las mais resilientes, menos catastróficas e melhorando, obviamente, a sua qualidade de vida, que é o objetivo final de todos nós aqui. Eu gostaria de agradecer e, mais uma vez, pedir desculpas pelo atraso. Até logo. Queria só fazer um comentário, porque antes da sua apresentação, a Mônica estava falando de todo o arsenal que ela vem testando para lidar com as pessoas que têm dores de amor. Então, naltrexona, topiramato, um monte de inibidores de seletivo recaptação para tratar a depressão, a ansiedade. Bom, aí, pelo que você disse também, talvez o exercício meditacional possa ajudar a bloquear essa dor. E no final, se nada disso funcionar, uma boa martelada no dedo faz o cara esquecer terapia do soco na parede. É o que algumas pessoas literalmente fazem, né? Só que de outras formas. Batendo suas cabeças de outras formas. Eu não sei qual seria o protocolo aqui, André. Ou se a gente deixa as perguntas para as pessoas ou discutimos entre nós. A gente dispõe de 5 minutos, sim, não? Como estamos de tempo? 5 minutos, acho que é uma pergunta da plateia, talvez, né? 5 minutos, pessoal. Alguém gostaria de fazer pergunta? Por favor. Eu achei muito interessante a parte sobre meditação e hipnose. E eu gostaria de saber qual foi o tipo de hipnose usado nesses estudos. Não sei. Tá. Porque quando tu falaste que 10% das pessoas são hipnotizáveis, eu imagino que esteja se referindo à hipnose clássica. E na verdade, ultimamente eu tenho estudado e tido contato com outro tipo de hipnose, que é diferente da clássica, que é chamada de ericksoniana, que é do Milton Erickson. Okay. Eu não sei se existe algum estudo com esse tipo de hipnose. Essa tua pergunta é muito interessante, porque em Boston, agora eu morei 1 ano em Boston, na cidade de Harvard, e um cara que, eu não me lembro do nome dele, mas ele é um dos caras que mais publica em hipnose, e ele hipnotizou a sala inteira. E eu estava esperando outra coisa. E quando nós vimos, ele defende a ideia de que a hipnose nada mais é do que um subtipo de meditação. Eu não sei se é mais ou menos isso. Então, é um tipo de hipnose que utiliza de linguagem metafórica para acessar o inconsciente, mas a pessoa não perde a consciência. Exato, não é aquela coisa do... Não, né? faz parte do processo e durante todo o processo o paciente está consciente, o que é imprescindível para que ele consiga agregar aquela informação. Provavelmente essa hipnose era aquela mais clássica. Mas o estudo está ali. Tá, e por acaso, nesse contato em Boston, tu tiveste alguma oportunidade de ver se tem gente estudando isso com ressonância funcional? Não, foi apenas uma aula magna que eu tive a curiosidade de assistir, mas biofeedback, hipnose, técnicas de imagem, eu me interesso muito por essa área e acho que é uma grande linha, uma grande área para ser estudada aqui no Brasil, com certeza. Não sei, podemos até conversar depois sobre isso. Tá bem, obrigada. Tinha mais uma aqui, talvez? Temos 3 minutos, correndo contra o relógio. Ok. Eu sou o Milton Medeiros, sou do Paraná. A pergunta para o Pedro mesmo. A dor crônica é um processo mal adaptativo, um processo plástico cerebral de mal adaptação. Eu gostaria de saber qual a experiência que você tem com a estimulação transcraniana por corrente contínua no tratamento desse tipo de dor. Excelente pergunta. A dor aguda é uma dor útil, ela pode salvar a vida. Agora, a dor crônica ela não tem uma utilidade evolutiva, portanto, ela é disfuncional, ela é mal adaptativa. Uma das maneiras de refazer esse equívoco no nosso cérebro e que nos faz ter dor é estimular transcranialmente, seja de magnético ou elétrico, para tentar reverter esse processo. Então, em Porto Alegre, nós temos já 25 pacientes estimulados e a experiência tem sido bastante boa. Eu diria, por alto, assim,
uns 60%, 50% de sucesso, tanto que desses 25, 5 compraram o seu próprio aparelho, estão utilizando, uns diariamente, outros 2 a 3 vezes por semana. Eu estou bastante otimista com essa técnica, que foi o que eu fui fazer em Boston, né? Eu fiquei esse ano todo fazendo, o site tem bastante coisa também, tem os vídeos da gente aplicando, eu te recomendo, se tu anotou ali, eu te dou depois. Ok, obrigado pela atenção de todos. As atividades do dia continuam agora em seguida. Obrigado.